Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Oh glória! E o nosso missionário louva também esta canção no CD dele, que eu tenho até aqui no altar, para depois você desejando adquirir hinos clássicos com o missionário R.R. Soares. Vamos lá? A letra está na tela. Toda a igreja, é para extravasar a alma, viu? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. E o refrão? Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Vamos firme no refrão. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, oh glória. Firme nas promessas de Jesus. A última estrofe diz assim: firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Terminando, hein? Diga: firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Gostei. Sim, firme nas promessas de... As vozes louvam a Deus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Nas promessas, e diga graças a Deus. Deus é bom, aplauda ao Senhor e glória a Deus por isso. Depois louvamos mais. Coloca a mão sobre o coração. Nós vamos agora para a palavra. Até agora falamos com Deus, louvamos a Deus, e agora Deus fala conosco. Põe a mão no coração. Pai, pois é o desejo do nosso coração ouvir sua voz. Que o Senhor possa, Pai, como que sussurrando ao nosso ouvido, nos trazer o recado dos céus. Bom Senhor, eu creio que o Senhor faz isso. Fale conosco. Pela manhã o Senhor falou de um modo tão bonito. Acrescente outro tanto
e fale conosco agora à noite, em nome de Jesus. Você diga: Senhor, eu quero e preciso ouvir sua voz. Amém. Amém? Pois bem, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4. É o nosso texto de hoje. O Senhor vai falar ao seu coração. Há algum tempo, nós falamos sobre tentação. E por algum motivo, nós vamos continuar falando hoje. Mateus 4 fala a respeito da tentação a Jesus de Nazaré. Então aqui já começa uma reflexão, um entendimento. O tentador investiu até contra Cristo. Isso aqui já é coisa para a gente ficar alerta, ficar atento. Não existe super crente. Não existe super cristão. Todos são tentados. Pastor, então o que eu faço? Não dê espaço para a tentação. Há algum tempo nós falávamos, comparando com alguém que fez o propósito de não comer guloseimas, de fazer dieta. Se você fez o propósito de fazer dieta, e o propósito foi não comer guloseima, pois não vá até a guloseima. Não compre a guloseima. Não as tenha na geladeira. Tem que ser radical. Porque se você der trela, se você der espaço à tentação, ela vai te enrolando, te enrolando, te enrolando, e daqui a pouco você perde a batalha. O tentador começou nas primeiras páginas da Bíblia, com o primeiro casal de sobre a terra, Adão e Eva. E esse casal ele derrubou. Diga misericórdia. Acréscimo meu, ele deve ter pensado: eu derrubei o Adão, eu derrubei a Eva, eu vou derrubar esse tal de Jesus de Nazaré. Entende ou não? Chegou e tentou derrubar Jesus. Uma coisa que já falei naquele dia que falamos sobre tentação, e eu recordo aqui, é que o maligno, ele trabalha por tentativas. Por isso que nós chamamos ele de tentador. Ele tenta hoje. Se não deu certo, ele tenta amanhã. Não deu certo, ele tenta depois. Não deu certo, ele tenta outro dia. Bateu na trave, ele se empolga. Eba, estou quase lá. Aí ele tenta outro dia. Ou o goleiro captou. Agora eu vou chutar do outro lado, vou deslocar o goleiro. E ele vai pelo método de tentativas. Como ele não está limitado aos dias que nós estamos nesta matéria chamada corpo, ele não tem tão grande pressa. Então ele tenta um hoje, tenta outro amanhã, daqui a pouco tenta o primeiro de novo, e assim vai. Uma hora dessa, no raciocínio dele, vai acertar. Bata o pé duro aí, diga: ele está amarrado em nome de Jesus. Então, na cabeça dele, ele está assim: uma hora dessa eu acerto o Joaquim, a Sebastiana, o Serafim, o Joaquim, a Mariana, e tal, e tal, e tal, e tal. O que eu tenho que fazer, pastor? Bom, Cristo foi tentado, e ele é o nosso modelo maior. Veremos o que ele fez. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito é maiúsculo, representa a unção, poder, o Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. Ele tinha saído das águas do batismo. Perceba você, não é o assunto, mas quando você se decide a Cristo, quando você passa pelas águas do batismo, hora ou outra vem luta espiritual. Por que luta, pastor? Quando eu não batizava, estava tudo um mar de rosa. Quando eu não dedicava a Deus, estava até melhor. Já é uma tentação do bicho para você voltar atrás. Já é uma tentação do bicho
para você não ser perseverante. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que mais? Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Que jejum prolongado, né? Tem gente que jejua até meio-dia e já vai direto para as panelas voando. Jesus, não é verdade? Já está a tela no relógio ali, meio-dia, não está nem em comunhão com Deus, que nada, está aí passando fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Por que essa expressão? 40 dias inteiros. É muito tempo, gente? Você já ficou um dia inteiro sem comer? Já tem um tanto, não. Já ficou 2 dias inteiros? Abro parênteses. Quando você fizer um propósito de jejum prolongado, talvez um dia inteiro, talvez um pouquinho mais, pois recomenda-se, quando você voltar à alimentação, não volta já comendo picanha e costela e muito menos rapadura. Você tem de voltar acelerando aos poucos. Amém, gente? Talvez uma sopinha, não sei porque eu estou falando isso, mas talvez seja interessante você entender, porque seu corpo ficou muito tempo sem um alimento normal. Jesus então jejuou quanto tempo, gente? 40 dias e 40 noites. E depois dos 40 dias, o que aconteceu? Absolutamente, né? Versículo 3. E chegando-se a ele, quem foi que chegou? O tentador. Disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Você que tem hábito de grifar, até grifa isso aí. Isso aqui foi o segredo da vitória de Jesus na tentação. Está escrito, ele usou a palavra. E o que ele disse? Leia comigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu poderia ler todas as tentações, como fiz de manhã, mas agora à noite eu vou fazer pausando. Então, Jesus foi tentado pelo diabo. Ele se consagrou a Deus em jejum 40 dias. Por sinal, quando ele terminou a consagração, ele teve fome, absolutamente normal. Nada de anormal nisso. E então veio o tentador, olha só que mistério sério, gente, e sugeriu matar a fome de Jesus. Disse para ele: eu vejo que o senhor está com fome, transforma essa pedra, digamos que isso seja uma pedra, baita pedra, né? Transforma essa pedra em pão. Jesus poderia dizer: boa ideia, estou com fome, transforma em pão. Perceba que aqui já tem um primeiro mistério de Deus para nós. A tentação, ela vem na sua necessidade. Tem muita gente que se ofereceu a ser mula. Mula no mundo do tráfico é aquela pessoa que transporta coisa errada. Tem muita gente que se ofereceu a ser mula porque estava em apuro financeiro. Ela viu a proposta, e normalmente a proposta é boa. Ela fez as continhas. Isso aí eu ganho em 6 meses de trabalho. Isso aí eu ganho em 1 ano. Isso aí vai me ajudar. Vai ver no momento de bobice, ela até pensa: obrigado, Deus. Não foi Deus que mandou isso aí, não. Não. Perceba que o tentador veio, aparentemente, dando solução para a fome de Jesus. Você quer saber? Nem sempre a tentação vem ruim. Tem algumas que são ruins. Vem a tentação, se mata. Isso aí é ruim. Tem tentação que é ruim. Mas às vezes a tentação é boa. Às vezes a tentação vai matar uma necessidade. Às vezes é aquele que está solteiro e ele pensa:
é hoje que eu namoro. A gente sabe que o solteiro, biblicamente falando, está proibido de ter intimidade. Pastor, eu também sou filho de Deus. Pois casa. Pastor, não estou podendo me conter. A Bíblia diz, se não pode se conter, case. Pastor, mas meu amor por ela não é tão grande assim. Termine esse negócio que está tudo errado. Entendeu? Sim ou não? Eu gosto, mas não gosto tanto assim. Então termine esse negócio, sai de banda. Porque não há amor entre vocês dois. Talvez haja apego carnal. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? E muitas vezes tem gente que aceita a proposta do tentador porque ela vai matar a necessidade. Talvez a necessidade emocional. Fim de ano vai chegando. É a pessoa que não quer passar Natal sozinha. Não quer passar virada sozinha. Vai ver, aparece aí, não é nem um galã das novelas, é o galão. E ela diz, é tu mesmo. Não apareceu ninguém melhor? Diga misericórdia. Então cuide, pessoal, que a primeira tentação veio aparentemente para atender uma necessidade do Cristo. Aí eu lhe pergunto, você por algum dia passou por necessidade? Talvez financeira, afetiva, emocional? Cuide, porque no momento da sua fragilidade, um maligno que não é bobo nem um pouco, pelo contrário, ele é sagaz, ele vai tentar lhe dar de bandeja aquela solução. Você já ouviu a expressão, não coma o pão que o diabo amassou? Amém, gente? Não coma. Entenda que se você está na fé em Deus, você não precisa aceitar o pão do diabo. Deus suprirá as suas necessidades. Houve ocasião que Deus fez cair pão do céu, gente. Nós não tivemos essa mesma visão que teve o povo do Antigo Testamento. Imagina, está chovendo, mas não é água não, está caindo pão. Oba, aquele é maior, é uma bengala. Caiu pão do céu. Deus suprindo a necessidade do seu povo. Você crê que Deus pode te suprir? Não aceite os encantos do tentador. O que é que Jesus falou para a primeira tentação, pastor? Versículo 4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como quem diz, eu não te ouço, tentador. O que sai da tua boca não se escreve para mim. Eu ouço o que sai da boca de Deus. Então, se alguém vem te falando um tanto de coisa furada, não vai dar certo, não tem jeito, você não vale meio piqui ruído, meio tostão furado, entra aqui, passa direto. Ou talvez até tapa aqui, não deixa nem entrar aqui. Lá, nem deixa entrar. Por quê? Você tem de ouvir o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é que Ele nos fez mais que vencedor. O que sai da boca de Deus é que nós somos primícia das suas criaturas. Que coisa linda, hein? Amém, gente? Tentação 1. Pastor, o tentador desistiu? Ele trabalha por tentativa. Tentativa número 2, versículo 6. E disse-lhe, o tentador continuou, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Epa, pera lá. Quem é que está usando o está escrito agora? O tentador, o Satã. Diga misericórdia. Abre parênteses, a gente vai continuar a leitura já já. Tem muita gente que é enganado, porque alguém recita 2 ou 3 versículos decorados. Vai ver, tem uma Bíblia lá, na onde se invoca a pá virada, eu falo assim para não expor religião, invoca a pá virada lá, e o cidadão recita 3 versículos de cor, vai ver, nem crê no que está recitando, e o cidadão bobinho vai lá é de Deus, lá até fala da Bíblia, entende ou não? Sim ou não?
como se diz lá fora, esse é mão desse. Abra os olhos. É um perigo, pessoal. Muitas seitas usam versículos soltos da Bíblia. Então tenha mais cuidado, principalmente aquela pessoa que é andarilha. Sabe aquele tipo que segunda está numa igreja, terça está em outra, quarta está em outra, quinta está em outra. Olha, não tenho problema nenhum em relação a isso, não tenho desconforto nenhum em relação a outra congregação. Há espaço para todo mundo e quem dera todas as igrejas resgatar as almas perdidas para Jesus. Não tenho problema nenhum em relação a isso. Mas, como pastor, eu te recomendo, cuidado. Vira para o teu vizinho e diga, cuidado. Ele agora veio tentando o nosso Cristo, dizendo, está escrito, bichinho sem noção, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Pastor, isso está escrito mesmo? Tá, no Salmo 91, verso 11. O bicho usou a Bíblia. Diga, Deus me defenda. Diga aí para o vizinho, diga, o bicho usou a Bíblia. Você entende isso ou não? Pastor, o bicho conhece a Bíblia? Então você perdeu muitas aulas. Conhece mais do que tu. Sabia disso ou não? Porque só que ele conhece, porém não pratica, e também ele usa meias verdades. E aqui a intenção dele foi, olha, eu lembro de um texto, e o texto diz, pode pular daí, Jesus, porque os anjos virão te servir, e não permitirão que o Senhor se machuque. Pode pular. Jesus podia ter aberto a Bíblia dele, na época não era Bíblia como nós temos hoje, só curiosidade, eram papiros, como se fossem diplomas. Ele podia, tá aberto, é verdade, é no 91 que fala, é no verso 11, é boa ideia, que boa ideia que nada, não aceite a sugestão do tentador, pode saber que ele quer te engambelar, pode saber que ele quer te enrolar, ouça só o que vem da boca de Deus, amém gente? Pula daí. Resposta de Jesus, versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Perceba que ele rebateu como, gente? Está escrito, com a palavra. Você quer batalhar e vencer a tentação, você então precisa conhecer a palavra. Senão, em uma beça retrucada do maligno, você acaba aceitando. Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como quem diz, eu percebi que você tem um projeto contra mim. Eu percebi que você, na verdade, se eu saltar, eu vou ter lhe obedecido. Então, se você quer que eu salte, eu não vou saltar. Vamos trazer agora para nós? Se o maligno quer que você desista, você vai envergonhá-lo e não vai desistir. Se o maligno já colocou na tua cabeça que você não vale nada, pois agora na fé em Jesus, você vai entrar no intensivão, igual esses cursos de férias aí que passa horas estudando. Você vai entrar no intensivão, principalmente nos versículos que falam sobre o teu valor diante de Deus. Só para dar tafetada. Entendeu, né? Na cara do bicho e para poder trazer alegria para os céus. Amém, gente? Pastor, nos últimos dias eu estou desgostoso com a vida, pois você vai envergonhar essa tentação de Satã e vai dar alegria para Deus. Nem que você venha na igreja ainda, por enquanto, indisposto. Eu não tenho dúvida que é você passar o pé para dentro da igreja, você já vai receber aquele alívio que só Jesus dá. Era uma tentação do bicho para você desistir. Bata o pé duro, diga, ele está amarrado em nome de Jesus. Pastor Vilmar, se ajeite para comentar a terceira tentação. Perceba você, que nesse capítulo,
Jesus foi tentado pelo menos por 3 vezes. Acréscimo meu. Não foram apenas 3 vezes que Jesus foi tentado. A tentação é um método de trabalho do maligno. Ele tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabe lá quantas, só que seja servo de Jesus e não caia na sedução do tentador. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Resistir à tentação, está preparado para dizer não ao tentador. Jesus bem sabia que o mesmo inimigo que se opôs à criação perfeita de Deus no Éden, estava diante dele. Satanás, depois de perder mais uma batalha, ele voltou com as suas estratégias. Queridos, ele é estrategista. Ele bem sabe que nós, como humanos, nós temos necessidades, os nossos sentimentos, dependendo da situação que nós trazemos para dentro do nosso coração, às vezes ficam invariável e inconstante nas nossas ações. E eu lhe digo esta mensagem que hoje Deus colocou no coração do homem de Deus. Durante esta madrugada, enquanto alguns dormiam, Deus estava preparando, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aqui, talvez em casa, que já estão à beira do precipício ou do pináculo, ouvindo o tentador e vão se jogar. Tem coisas, queridos, em nossa vida, que só tem ida e não tem volta. Às vezes é o seu casamento, seu relacionamento sentimental. Vamos ver o que o inimigo fez aqui a partir do versículo 8, do mesmo texto que o pastor está lendo. Está escrito assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. O inimigo sempre vai colocar você no lugar mais alto, aonde você vai se sentir forte, aonde você vai se sentir que embaixo dos teus pés você pode dominar aquela tentação. Quem entende isso, diga amém, Jesus. Ele leva a pessoa à mais alta posição, às vezes na sociedade, na própria congregação, para colocar no coração dela que ela pode dominar aquela situação. Vamos ver a proposta dele? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, está no plural, reinos. O inimigo, ele sempre joga todas as suas cartas para persuadir o cristão a lhe obedecer. O que mais diz ainda? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Queridos, lá em 1 João 5,19, abra rapidamente a sua Bíblia. 1 João 5,19, o mesmo Jesus que passou pelo deserto e resistiu o tentador, ele sempre estava preparado, porque ele bem sabia que o reino dele não era deste mundo. 1 João 5,19 diz o quê? Vamos ler comigo? Sabemos que somos de Deus, e leia comigo agora, e que todo o mundo está onde, gente? Está onde, gente? Queridos, não troque o reino de Deus pelo reino do maligno. O reino de Deus é luz, diga glória a Deus. Diga, o reino de Deus é luz. Quem está no reino de Deus? Levanta a mão assim. Olha que coisa linda, pastor Sodré. Agora tem pessoas que estão no reino maligno, no reino das trevas. Mas hoje Deus vai com certeza mudar a tua história. Quem entende, diga glória a Deus. Vamos ver o que nós temos para responder para o tentador. Às vezes você está passando por uma tentação, por uma necessidade financeira. O inimigo lhe mostra, às vezes, algum ganho ilícito, uma propina, uma questão que você pode, como o pastor falou, em um momento, ter uma renda de um ano inteiro. Ele pode simplesmente mostrar para você o reino no mundo
que você vive hoje, querendo lhe enganar, que é melhor do que o reino que você não vê. Ô minha irmã, meu irmão, você que está passando às vezes por uma grande tentação na vida sexual, cuidado, o precipício está preparado para você. Tem gente que está só por um fio. Diga, está amarrado. Olha o que Jesus respondeu. Vamos ler com o pastor 9. E disse-lhe Jesus, Mateus 4:9. E disse Jesus: tudo isso te darei se prostrares e me O que é que você tem para responder para o tentador? Eu prestei atenção hoje de manhã, volte de novo, diz assim, vamos lá. E disse-lhe, tudo isto te darei. Para você dar alguma coisa para alguém, você tem que ser dono. O diabo é dono de tudo o que não presta nesse mundo, meu irmão. Diga então, eu não aceito nada do diabo. Agora olha a proposta que ele faz. Se prostrando que me adorares. Diga, eu só me prostro para adorar ao Deus da criação. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam para ser colocados na fornalha, o rei disse, como vocês desobedecem à autoridade desse reino? Eles disseram, ô rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor, nem vou falar a respeito disso. Nós não vamos nos prostrar a esta estátua, e o rei que nós servimos, ele nos livrará. E ele está aqui esta noite. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor Sodré, essa pessoa que está às vezes se prostrando para o adultério, para a fornicação, para a desonestidade, Deus está falando contigo agora. Eu sou teu ajudador. Eu vou te levantar. Como ele salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele está aqui para salvar essa pessoa. Obrigado, pastor Sodré. Glória a Deus. E entenda, aplauda ao Senhor, sim. Deus é bom. Não aceite a sugestão do tentador. A Bíblia diz em Filipenses, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não precisa você aceitar o pão dele, não precisa você aceitar a sugestão dele, porque as suas necessidades estão diante das mãos de Deus, e ele é poderoso para suprir de uma a uma. Talvez o recado é para aquela que já pensa que ficou para a titia, ou talvez o recado é para aquela que pensa que casou errado. Você sabia que há momento da tentação assim? A pessoa olha para a mulher e começa a olhar para a outra, e começa a olhar qualidade na outra que a mulher não tem, já é tentação do bicho. Sai de banda. O maligno está querendo lhe passar rasteira. Digo outra vez, ele está amarrado em nome de Jesus. Olha que proposta indecente do bicho, versículo 9, continuando. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A intenção do maligno é encher teus olhos. Você percebeu a proposta que ele deu? A intenção do maligno é encher teus olhos. Porque uma vez os seus olhos realizados com a proposta, você acaba não medindo as consequências. Olha qual foi o pedido do bicho. Prostre-se perante mim. Tem gente, pessoal, espero que não seja seu caso e que nunca será. Tem gente que vende a alma ao Satã, atrás de fama. Você já deve ter ouvido notícia assim, já ou não já? Tem gente que rifa a alma para o bicho, faz a cabeça, não vou entrar em detalhes que não é propaganda para o bicho aqui, mas faz a cabeça em troco de dinheiro, em troca de dinheiro. Lá mais alguns reaisinhos mais. Então ela não mede as consequências. Cristão, Deus pode lhe dar o dinheiro que você precisa. Não precisa você fazer voto com bicho. Não precisa você se prostrar diante do bicho. Deus é Pai.
vira para o vizinho, alegra a noite dele, eu não sei como foi tua semana, vira para ele e diga: Deus é Pai, Ele pode suprir sua necessidade. Igreja, é o que falamos no começo, o tentador investiu contra Cristo. Faltou com respeito de uma vez. Ele investe contra o obreiro? Se ele investiu contra Cristo? Ele investe contra pastor? Ele investe contra membro? Contra visitante? Ele investe contra evangelista? Contra reverendos, diáconos, coroinhas, padres? Contra todos. Conta-se uma história, antes de eu continuar a leitura, que já está na reta final, conta-se uma história de um pai que fez um propósito. Ele teve uma brilhante ideia, como diz os jovens, só que não. Ele pensou: quando meu garoto nascer, eu vou deixá-lo isolado do mundo, como que enclausurado. Como que, não é querendo ofender a igreja não, é só para contar o texto, a história, como que em um convento. Vou deixar meu filho isolado do mundo, porque eu não quero que ele sofra a tentação, como eu, seu pai, sofri e sofro. E ok, a esposa engravidou, barriga cresceu, aquele estágio todo, bebê nasceu, confirmado, menino. E ele pensou: vou cumprir o meu propósito. Pois ele pensou: eu vou deixar meu filho nesse isolamento aí, ele vai comer, vai receber os estudos, tudo ali, mas é um local especial, para que ele não sofra a tentação. Eu vou deixá-lo lá até os 20 anos de idade. E quando que ele completar os 20 anos, eu vou lá buscá-lo. E assim foi. Passou 1, 2, 3, 4, 5, parará, passaram os 20. Chegou o grande dia, ele foi lá resgatar o filho, só que antes de buscar o filho, ele perguntou lá na recepção: pois fizeram do jeito que eu pedi? Fizemos. Ele não teve visão de nada para que ele fosse tentado? Não, não teve. Pois está bom, me leve lá até meu filho. Pegou o filho dele, finalizou tudo que ele tinha lá de compromisso, e ele já saindo no portão daquele isolamento, passou uma mulher daquelas assim, que o cabelo voava, e parecia que ela estava andando de patins, se é que me entende. Estava daquele jeito assim, daquele jeito que parecia, sabe lá o quê? Acho que é melhor falar assim, né? Aí tal, aí o filho olhou aquilo assim, não teve como não entortar o pescoço e: pai, o que é aquilo? Ai, pai, meu Deus do céu, meu filho está saindo de isolamento agora, o que eu respondo? Já sei, filho, aquilo é o diabo. Aí completa. Aí ele continuou andando e olhando para trás: pai, ô diabinho bonito, senhor. Só para descontrair. Adiantou ele ficar enclausurado 20 anos? A tentação vem sobre todo mundo, não tem privilegiados. Quer uma sugestão? Não aceite a sugestão do tentador. Ela virá até para saciar uma necessidade tua. Por amor a Jesus, você atenderá ao Senhor e não atenderá às sugestões do tentador. O teu Deus suprirá as suas necessidades por Cristo Jesus. E o que mais, pastor? Já para terminar, a banda se posiciona. Versículo 10 e 11. Tenho mais textos, mas você já entendeu. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não se prostre à sugestão dele, não. Ele quer te derrubar. Versículo 11. Então o diabo o deixou. Solta seu glória a Deus, cristão.
o diabo deixou. Ele está blefando, cristão. Ele está blefando. E ele quer que você ceda aos encantos dele, mas ele sabe que se você resistir, isso disse o irmão Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está blefando. Você sabe o que é blefar? Ele está querendo ganhar no grito, é puro perdedor. Como diz um pregador, você está lutando contra alguém que já foi derrotado. Ele está blefando. Que mais? E então o diabo deixou, que mais? E eis que chegaram os anjos e o serviram. Fecha a Bíblia ali para cá, acréscimo meu agora. Perceba que tem um ponto ali, acréscimo meu. Então, depois daquela tentação toda que Jesus foi vencedor e continua sendo, nós também seremos e somos. Os anjos vieram e o serviram. Acréscimo meu. Os anjos devem ter chegado e com orgulho terem dito: esse é o meu Jesus. Meu Jesus é valente. Ele não cedeu aos encantos do tentador. Deve ter se aproximado com orgulho de alma. Quer entender? Deus também tem orgulho dos seus filhos quando não cedem aos encantos do tentador. Ele dizendo: ninguém vai saber. Até li uma definição que eu achei interessante sobre tentação. Tentação é o esforço do diabo para tentar persuadir, seduzir, induzir alguém. É aquela voz dentro da gente que diz: vai em frente, nada vai acontecer, ninguém vai saber. Então ele engambela a pessoa de jeito e ela fica segura de que a coisa está oculta e ninguém vai saber. Isso é tentação. Como não vai saber? Deus está vendo tudo. Então não se engane nos encantos do tentador. Por amor a Deus, você não cederá aos encantos dele e entregará o seu amor só ao Senhor. Amém? Coloca de pé. Música, ministro. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Glória a Deus. Uma excelente escolha. Escolhemos o Senhor. Põe a mão sobre o teu coração. A oração de agora, igreja, talvez é por alguém que já caiu, já está prostrado. Quem sabe alguém que já até disse: pastor, perdido por um, é o que alguém diz, perdido logo por todos. Ou alguém diz: já que eu me sujei, pastor, eu vou terminar de me lambuzar. Está repreendido esse raciocínio aí, é outro engano do bicho. Se você se sujou, existe Jesus Cristo de Nazaré que te purifica de todo o pecado. E você pode ficar limpo, limpo, limpo de novo e dar muitas alegrias para os céus. Amém, gente? Estamos na regressiva do ano. Restam 5 semanas. E como pregador do Evangelho, eu estou incentivando pessoas a virarem essa página. Estou incentivando pessoas a abandonar o pecado, ser servo de Deus. Dizer não ao tentador não é com suas forças, mas é na força que Deus lhe dará. Porque nem sempre o pecado é ruim, às vezes o pecado mata uma necessidade. Entenderam isso? Às vezes o pecado até te enche os olhos, mas por amor de Deus, a Deus, você diz não ao pecado e diz sim para Deus. Domingo que vem nós vamos ter o último curso de batismo do ano. E no primeiro domingo de dezembro, dia 6, nós teremos o último batismo do ano. Eu não tenho dúvida que Deus tem batido a porta do coração de muita gente. Não faz feio não, não deixa Jesus por lá de fora. Pastor, e a tentação? O seu amor a Jesus tem que ser maior do que a tentação. Se não for, corre risco de Jesus voltar e você ficar para trás. Quem entende isso, diga eu entendo. Vamos louvar? Como se fosse
Nosso último louvor da vida, igreja, é para louvar rasgando o coração, conectando a alma aos céus. Louve, ministro. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar a seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, é verdade, mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia as propostas vêm me chama, todo dia vem as tentações me chama, todo dia o pecado vem. Solte a voz, cristão. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha, de novo, do início, toda a igreja preparando o coração para a oração. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai, e andar a seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem me chama, todo dia as propostas vêm me chama, todo dia vem as tentações me chama, todo dia o pecado. E a tua escolha, a tua decisão, igreja. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pai, pois nós oramos, e a primeira oração, ó Deus, que faço agora é por aquela pessoa que já se prostrou, por aquela pessoa, meu Deus, que já se sujou na tentação do diabo. Ele veio beirando, beirando e beirando, como diz o irmão Tiago. Ele vem ao derredor buscando alguém que possa tragar. Ah, meu Deus, e ela ou ele cedeu aos encantos. Quando eu digo tentação, não é só de ordem física, não é só de ordem intimidade lícita, não. Ah, não. São tantas áreas que o tentador tem investido, mas sobre todas essas nós somos mais que vencedores. Sobre todas elas nós somos vitoriosos. E eu oro, ó Deus, por este meu irmão, por esta minha irmã. Vai orando, cristão, levanta a tua voz em oração. E nós vamos orando agora, meu Deus, para a vergonha do inferno, para a vergonha do diabo, para a vergonha do tentador, e para a glória do nosso Deus, para a alegria dos céus. Não cederemos aos encantos do tentador,
não aceitaremos a tentação de desobedecer o nosso Deus, de desobedecer a sua palavra. Temos um compromisso com Deus, temos uma aliança com Deus, temos uma aliança com os céus. Em nome de Jesus, eu escolho Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Pai, mas eu oro também por aquele que não está prostrado ainda, mas está debaixo de forte tentação. Tentação a desistir, tentação a se entregar, a jogar tudo para o alto, tanto da religião, como do trabalho, como da família, do casamento, dos desafios. E em nome de Jesus, você vai recebendo agora reforço dos céus. Você vai recebendo renovo celestial. E o mesmo vale para você que acompanha pela internet. Em nome de Jesus, você vai recebendo o reforço dos céus. Ainda não é o fim. Os céus trabalham por aquele que espera no Senhor. Aquele que crê verá a glória de Deus. Não ceda aos encantos do tentador. Eu ministro a vitória sobre sua vida. Eu ministro a bênção sobre sua casa. Em nome de Jesus. A mão do Deus Pai poderoso te levanta e te põe de pé. Em nome de Jesus. Oh, glória. Você diga obrigado, Senhor. Você em casa o mesmo, diga obrigado, Senhor. A mão de Deus te guarda, cristão. Eu não te deixarei, jamais te desampararei. Faça votos, cristão, de virar este ano em aliança com Deus. Nenhuma aliança com o tentador, aliança com Deus. Em nome de Jesus. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje. Todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão, os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.